E outra coisa, a primeira coisa, eu não posso também abrir minha vida para agentes externos. A partir do momento que eu estou emitindo um comentário ou uma situação e começam lá a ver comentar, Ninja, tu errou, ou Ninja tal, aí, meu irmão, é um desastre. Aí eu disse, a partir de agora eu não vou olhar o WhatsApp. E aí eu fui, mas os meus amigos perturbaram comigo. Tony logo em Demetrio, mandar logo mensagem. Rapaz, gostei da sapatilha vermelha. Sem meia. Tá estiloso. Tava programado para estar no ar. Olhando na câmera, bicho. A sorte é que eu não olhei. Quando deu 8-1, quando eu saí de volta, cabra, safado, na hora. Mas são situações que você tem que chegar. Mas é engraçado essa João questão. Disse isso hoje. João disse, no dia da estreia aqui no NinjaCast, eu tava me tremendo. Mas é uma coisa interessante que você falou aí, que a gente, por exemplo, pode fazer alguma relação com grandes artistas que vão fazer apresentações para grandes públicos. Eles precisam até fazer algumas recomendações, restrições no camarim. Ele precisa se concentrar, ele precisa se acalmar, botar a música que ele gosta, estar com as pessoas que ele gosta. Ter confiança, né? Ter confiança, se acalmar o coração para quando chegar no palco dar o seu melhor. Porque se ele chegar com bloqueios mentais, aí pode ser que a apresentação seja um desastre, né? Esse é o processo que fundamenta e que justifica o que eu estou compartilhando com vocês aqui. É o preparativo. E a respiração é algo tão forte que a gente usa esse recurso sem se dar conta. Porque ele é algo, assim, a gente vem programado já para isso. É natural. Quando nós somos criancinhas recém-nascidas, a gente respira de maneira correta, que é pelo diafragma. Depois a gente perde esse controle e aí bagunça o trem. Mas todas as vezes que a gente se estressa e não pode agir, tem que ter paciência, a gente faz uma respiração profunda, programada. Vê se a gente não faz. Ai, meu Deus do céu, dá-me paciência. Essa respiração, irmão, como se acalma aí, né? É programada. Você não pensou em fazer isso, ela é programada. É teu inconsciente dizendo, meu irmão, dá uma respirada funda aí pra tu não fazer besteira aqui agora. Calma aí, né? Ela é inconsciente. Se tu trabalha isso de maneira consciente, cara, muda o jogo. E aí você fala de uma coisa e conecta com a outra. Tem talvez a filosofia mais forte ou a ideia mais forte do estoicismo, que é uma filosofia de vida, talvez a ideia mais forte do estoicismo é que, assim, não se preocupa com o que você não tem controle. Aí. Eu tenho uma filha de 11 anos e eu falo pra ela, não se preocupa com o que tu não tem controle, tá? No dia que nós, e aí eu digo nós, no dia que nós entendermos, porque não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Então, Júnior, então tu não se preocupa com nada que tu não tem controle? Claro que não. Parece que eu me preocupo. É um egoísta ou desleixado demais, né? Eu me preocupo. Porém, eu já entendi que isso muda o jogo, então eu tô trabalhando. Talvez eu consiga me livrar por inteiro disso que não me pertence. Exatamente. Só que hoje eu já tenho consciência e eu vou, peraí. Cara, me preparei segunda-feira para ir para João Pessoa, gravar o podcast, aí Henrique me liga e fala, não, velho, só quarta agora. Pô, eu poderia me estressar ou eu posso dizer? Eu vou organizar a minha agenda e vou quarta, porque isso está no meu controle. A minha agenda está no meu controle. Exatamente isso que aconteceu comigo hoje. Os empecilhos não estão no meu controle. Não estão no meu controle. E a gente conversou sobre isso. Quando você foi pro ar, vamos ligar as câmeras. Meu irmão montando as câmeras. Poxa, as pessoas vão falar, vão rir do meu sapato vermelho. Isso é deles. Você não tem que se preocupar. Eu nem preocupo com o sapato. Você não pode se preocupar com o que as pessoas vão achar de você. Você tem que se preocupar como você vai agir. Com a sua condução, é isso. Por quê? Porque isso está no teu controle, não está? Exatamente, estava sob controle. Teu conteúdo para falar lá, não tava, era teu controle? Perfeito. Mas o que as pessoas iam achar? Não é teu controle. Aí, paciência. Não é meu controle, paciência. Exatamente. Entende? Então eu vou subir no palco e vou hoje dar uma palestra aqui. Poxa, o que é que as pessoas vão achar? E se eu não sei... Irmão, o que é que tu tem controle? Eu tenho controle no conteúdo. Sua capacidade. Então foca nisso. Eu tenho controle na minha capacidade de chegar no palco e dar o resultado. Então foca nisso. Mas é porque se as pessoas... Você está perdendo já o eixo. Você já está se preocupando com o que as pessoas vão achar. E aí, Brené Brown, no livro Coragem de Ser Imperfeito. Acho que é isso. O livro Coragem de Ser Imperfeito. Ela fala assim, se você não está na arena da vida... Não vai ser bem isso, mas é isso que ela quer dizer. Se você não está na arena da vida, lutando como eu estou lutando, sua opinião não me interessa. Não é massa? Maravilhosa. Véi, tu tá fazendo o que eu tô fazendo? Não. Então tua opinião não me interessa. Mas, bicho, sei lá, hoje em dia, se eu fosse vocês, eu não faria mais o podcast, Ninja. Eu acho que isso já tá ultrapassado. Irmão, tu faz podcast? Faço não. Então, cara, talvez seja por isso, irmão. Se o outro não está lutando as suas lutas, não está na batalha que você está,
muito obrigado. Mas eu sei o caminho que eu estou trilhando. E o bem que está sendo feito. E o bem que... Entende? Então, quando você vai juntando essas peças, o estoicismo diz, não se preocupa com o que você não tem controle. Nunca tinha ouvido falar dessa teoria, né? Como a gente estava no exemplo prático, de o cara tá em xeque, né? E acaba de dizer, e agora? Agora eu vou me preocupar com o que eu tenho controle. Agora eu vou me preocupar com o que eu tenho controle. Você fala, cuida de gago, eu não tenho controle. Não. Você falou isso exatamente hoje. Eu não vou gaguejar pra dizer a tu, veja bem, se for... Não, irmão, não tenho controle sobre isso. Meu professor de dicção era gago. Isso aqui eu não na tenho. Federal, doutor Sério? em comunicação, Marcos Nicolau. E tenho Gago certeza que contribuiu muito com sua vida. Brilhante. Melhor professor de comunicação, de estudo de comunicação, professor de dicção em rádio. Tenho certeza que brilhou na sua vida. Todo mundo brilhante. E ele, outra coisa, as provas, espetaculares as técnicas, e tinha um problema de dicção. Não é impressionante? Demais. E não esqueci do começo da conversa que chegou aqui, que foi quando eu assim, percebi. Que aí eu fiz os parênteses e a gente, porque foi... Isso é bom, é massa. Pra mim tá tranquilo. Eu espero que eu esteja atendendo às expectativas. Certo, vamos embora. Quando eu fui percebendo esse poder da comunicação, eu fui vendo que havia uma necessidade de eu ir me aprimorando. Porque eu falei nos bastidores, com 12 anos, liam o Evangelho e diziam, Júnior, o que é que tu entendeu do Evangelho? Nas celebrações da minha comunidade. Faz aqui a reflexão. E eu fazia uma correlação com o nosso cotidiano, o que queria aquela palavra dizer. Então eu ia trabalhando. Mas eu fui entendendo que se até aqui, com o conhecimento que eu tenho, já tenho essa desenvoltura, imagina se eu for estudar. Conta a história do 2 meninos pra gente. Eu conto. Do feio de bonito? Conta pra gente. Não vou citar os nomes, né? Porque vai chegar, galera. Mas um ponto que me chamou muita atenção na comunicação e no poder dessa oratória e dessa fala com força, com poder e o que ela é capaz de causar de impacto. Eu estudava no ensino fundamental, o 2, né? Naquela época ali a gente começava quinta, sexta, sétima e oitava, agora é do sexto ao nono ano. E eu observava que 2 meninos que estudavam no mesmo turno que eu, um deles bonitão, sabe desses caras que você olha e fala, poxa, o cara, de fato, é um cara... Nós somos, às vezes, machistas e dizemos assim, vistoso, né? Presença. A gente chama menino, tem presença. Aqui o vistoso é o lado de baixo. Não ri, cara, é do nosso interior. Mas aqui você chama de presença. Pronto. Rapaz, cara de presença, a gente que acaba vistoso. E tinha um outro cara, que era feio, irmão. Tem uma característica no corpo dele que hoje, com politicamente correto, eu não vou poder dizer, senão depois... Diga assim, parecido com ninja. Mas ele tinha algo nele que, assim, vira motivo de piada, muita gente sofreu bullying por aquilo, e, cara, ele de boa. E ele era o cara rodeado de amizades, meninas brigavam por ele, enquanto que o outro, bonitão, tinha a mesma namorada por um longo tempo e sem ciclo de amizades, tá? Eu observava aquilo e falava, o que é que esse tem que o outro não tem? Tem alguma coisa aqui errada. E aí eu fui vendo que era o poder de comunicação. O outro era descontraído. Todos nós, isso é ciência comprovando, todos nós gostamos de estar perto de pessoas agradáveis. Há uma técnica, inclusive, Ninja, para paquera, que é seja engraçado. Boa. Mulher adora homem engraçado, divertido, que tire ela daquela zona de... Por isso que minha mulher tá cheia de gracinha pra não sei quem, cara. Por isso que é amor, gracinha. E nós gostamos de mulheres divertidas também. Sim. De mulheres que conseguem dialogar, de mulheres que conseguem fazer piadas de situações embaraçosas ali e tal. Tem uma colega minha que às vezes a gente tava aqui em João Pessoa. Aí descemos do carro, eu, ela, Felipe, outro colega meu. Aí, cara, quebrou a sandália dela. Ela pegou a sandália, colocou na lata de lixo e disse, tem algum problema se eu for com vocês descalça pro shopping? Eu falei, por mim não. Nenhum. E eu achei aquilo arretado. Olha que massa. Simplesmente assim, velho, natural, de boa, tal. Nós gostamos de pessoas agradáveis. E esse cara causava isso nas pessoas, pelo poder da comunicação, pela maneira como ele se comunicava. O feinho era desenrolado. O feinho era desenrolado. E o feinho era aquele cara que diz, fulano é tão legal que chega a ser bonito. Pelo menos no interior a gente usa desse termo. Fulano é tão legal que chega a ser bonito. Porque a comunicação é algo transformador. E ali eu fui entendendo, tô lá na minha adolescência. E aí eu pensava isso, se eu já me comunico como eu me comunico, se eu já tenho facilidade de falar em público como tenho, imagina se eu estudar isso aqui. Imagina se eu entender como é que eu chego aos resultados que eu alcanço pela comunicação. E aí eu juntei a prática, a ciência, a prática, a teoria. E depois eu fui vendo, se eu conseguir
romper várias barreiras. Se eu conseguir chegar no nível de comunicação que eu cheguei, pelos estudos que eu fiz, pelas leituras que eu fiz, eu quero ajudar outras pessoas a viver essa mesma experiência. É por isso que eu citei aqui Manual de Persuasão do FBI, vai ler. É por isso que eu citei aqui A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, vai ler. É por isso que eu quero compartilhar que comunicar-se bem é uma habilidade que você desenvolve, basta ter foco para querer. Esses elementos, João, e aí a gente fecha esse círculo, esses elementos foi o que foi me colocando para dizer, vai estudando. Aí eu fui tendo oportunidades, por meio de, quero citar ele aqui, tá? Emanuelton, da Alfa, do Instituto Alfa, foi um cara... Ser humano maravilhoso. Foi um cara que, assim, sou muito grato a ele sabe disso. Made in Guarabira. Isso. Na verdade, você sabia que ele é de Dona Inês? Oxe, ele sabia. Não, é Emanuelton da minha cidade. O que Emanuelton fez? Foi para Guarabira. Como eu também estou, tá? Eu tenho meu escritório em Guarabira. E Emanuelton foi quem me levou para Guarabira a primeira vez para um projeto de comunicação de uma empresa de comunicação de lá. E aí, assim, eu fui... Só que, João, cara, se você me der a oportunidade, eu não entendo, mas se você me der a oportunidade do processo de cachaça, Júnior, estuda sobre o processo de cachaça, que disso depende, sei lá, um projeto e tudo. Meu irmão, eu vou estudar. Na hora pode ser que eu não saiba falar muito, mas se tu me der um tempinho, eu vou estudar. Então eu sabia que eu tinha um espaço na comunicação se eu aprimorasse mais ainda. Aí, meu irmão, aí, assim, cheguei agora de um seminário em São Paulo, de marketing político, nosso querido Juarez estava lá, outros tantos grandes nomes do marketing político, 2 dias de imersão, compartilhando experiência, aprendendo mais, porque 2026 vai chegar e eu quero estar melhor do que 2024, então eu fui para cima, continuo indo para cima e estudando, e aí tu me fala uma coisa, eu pego isso aqui e falo, vou estudar sobre isso, aí escuto o Ninja diz uma parada, eu digo, opa, quero isso aqui, quero entender como é que é isso aqui, e aí assim... Você fala muito no eu sou imparável, quando o assunto é estudar comunicação. Em todos os aspectos. Nisso eu sou muito parecido com você. Você diz, velho, eu escuto podcast de tudo. Irmão, eu também tô lá. Tô em tudo. Aliás, é bom que a gente esteja sempre disposto a aprender. Seja o ser humano tem que ser assim. E ter a consciência que a gente não sabe de nada. Né? Nosso cérebro é um músculo. Eu vou começar um curso agora, marketing, brand, de um MBA agora na PUC do Rio Grande do Sul, em janeiro. E assim, pra quê, meu irmão? Pra quê? Porque eu quero me atualizar. E se for a mesma coisa que tu já sabe, eu vou só confirmar que eu já sei. Não tem problema nenhum. Mas ainda assim você vai aprender coisas novas. E eu vou exercitar meu cérebro. Conhecer novas pessoas. Eu vou exercitar meu cérebro. Glauber, tá todo mundo correndo para as academias. É o maior benefício que nós temos hoje. Se não fosse as academias, nós tínhamos uma juventude zumbi. A academia tá salvando. Talvez a galera esteja indo para lá por estética, para querer ficar bonitão e tal. Massa, é a melhor mas tá fazendo um benefício para essa turma bacana. Mas do jeito que a gente exercita o nosso corpo, exercita teu cérebro, caramba. Aprendendo, lendo, exercita teu cérebro. Esse ponto de vista que você traz, porque assim, vou fazer o mesmo curso, eu já sei do conteúdo, mas tem uma coisa que é diferente. Você. Se você mudou durante um processo, você vai fazer perguntas diferentes, questionamentos diferentes, e possivelmente você vai ver as coisas de maneira diferente e vai aprender mais. Vou te dar outra. O Monge e o Executivo. Um livro para quem quer aprender sobre liderança. O Monge e o Executivo. Eu já li esse livro umas 4 vezes, e todas as vezes que eu leio, eu já sou outra pessoa, então eu descubro coisas novas do livro. É o que eu tô confirmando o que você falou, tá bom? Sim. Aí Heráclito é um cara que chegou lá atrás, e ele falou assim, um homem não pisa na mesma água do rio 2 vezes. Ele pisa, quando ele tira o pé que volta a pisar, a água que ele pisou anterior já passou e ele também não é mais o mesmo. Exatamente. Isso é massa. É muita filosofia. Mas é bonito. É muita filosofia. Tem uma lenda aí na área da tecnologia que o Google contrata alguns engenheiros de software lá de acordo com as buscas deles que ele faz na ferramenta do Google. Então ele sabe o perfil que ele procura, e se você faz algumas perguntas no Google, ele faz, esse cara eu sei o que ele quer. Que massa. Ele vai vir trabalhar na minha empresa, porque eu sei que ele é bom de perguntar. Então, às vezes, saber perguntar é muito melhor do que saber responder. Perfeito. E aí eu vou mais além quando eu entro no jornalismo. Esses dias um colega meu participou de um podcast e disse, véi, e aí, qual a avaliação? Eu disse, meu irmão, a tua perfeita. E o podcast não foi perfeito porque as perguntas não foram perfeitas. O entrevistado que você traz aqui, o resultado do que ele vai responder está relacionado ao que tu vai perguntar. Se fizer perguntas inteligentes, as respostas são boas.
Se tu fizer pergunta meia boca, depois não vai ter muito o que entregar pra galera.